A função h é definida por h de t igual a 0 se t é menor do que 0 e 1 se t for maior ou igual a 0. Essa função é usada no estudo de circuitos elétricos para representar o surgimento repentino de corrente elétrica ou voltagem, quando uma chave é instantaneamente ligada. No item A, esboçar o gráfico da função h. Acho que não é difícil, né? Vamos ver como é que fica aqui? O item A. Então, aqui está o eixo X, fazer só um esboço simples. Então, o eixo X e aqui o eixo Y. O eixo Y. O que a gente observa? A função h vai ser a função constante igual a 0 se t for um número menor do que 0. Então, se t é negativo, o gráfico é uma reta horizontal coincidindo com o eixo X, né? Vai ser esse aqui. Tá? Vou parar aqui. E aqui vai ter que ter uma bolinha aberta. Porque ó, é t menor do que 0. E vai ser 1 se o t for maior ou igual a 0. Então, ele vai ter valor 1 se o t for maior ou igual a 0. Vai ser a função constante igual a 1 para t maior ou igual a 0. Pronto, acabou. Bom, item B. O que está pedindo aí no item B? Esboce o gráfico da voltagem V de t no circuito se uma chave for ligada no instante t igual a 0 e 120 volts forem aplicados instantaneamente no circuito. Encontre uma função para V de t em termos de H. Então tá, vamos lá. Item B. Novamente, um esboço simples aqui do gráfico. Aqui. E aqui. Aqui é o tempo t, né? Tempo t. T, aqui é H. Aqui, só que aqui agora vai ser a voltagem, né? A voltagem, o V. Então, no instante t igual a 0, não tem voltagem nenhuma no circuito. Então, é 0. Até o tempo t igual a 0, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó, o gráfico fica aqui, dessa parte. Bom, a partir do tempo t igual a 0, foi aplicada instantaneamente uma voltagem de 240, né? De 120 volts. Então, para t maior do que 0, essa função vai valer 120. Então, aqui você coloca 120, risca para cá. Bom, o que ele está pedindo além disso? Para a gente expressar V de t em termos de H de t. V de t em termos de H de t. Então, fica assim, o que a gente observa aqui, pessoal? Que o V de t vai ser igual a 0 se o t for menor do que 0 e 120 se o t for maior ou igual a 0. Qual é a relação entre o V de t e o H? O que a gente observa aqui, pessoal? A gente observa que o V de t vai ser exatamente a função H, tá vendo? Multiplicado por 120. Né? Então, isso vai ser o V de t igual a 120 H de t. O item C? Item C está dizendo o seguinte: esboce o gráfico da voltagem V de t em um circuito quando é ligado uma chave em t igual a 5 segundos e 240 volts são aplicados instantaneamente no circuito. Escreva uma fórmula para V de t em termos de H. Muito bem. Também acho que não é difícil. Ó. Esse aqui, o item C. Vou fazer pequenininho aqui, tá? Então tá aqui e aqui. Aqui está o T, aqui está o V de T. V de T. Qual a diferença desse gráfico para esse? A diferença é que a chave foi ligada no tempo t igual a 5 segundos. Então aqui você vai marcar 5 segundos aqui, ó. Deixa uma bolinha aberta. Até o tempo t igual a 5 segundos, a função vale 0. A partir de t igual a 5 segundos, foi aplicada uma voltagem de quanto? De 240, né? Então ela vai valer 240. Ó. Aqui vai estar o 240. Bom, qual é a expressão aqui dessa função, pessoal? A expressão aqui vai ser essa. O V de t vai ser igual a 0
se t é menor do que 5, e 240 se o t for maior ou igual a 5. Bom, agora está pedindo para a gente escrever v de t em função de h. Ó. V de t em função de h. O v de t vai ser 240, ó, bem como a gente fez aqui. Ó. Se não houvesse o deslocamento, se tivesse coincidido aqui, se esse ponto viesse para cá, seria 240 h de t. Mas observe que foi deslocado 5 unidades para a direita, aí a gente entra nos nossos deslocamentos. Está deslocando 5 unidades para a direita, significa que tem um fator 5 diminuindo a variável, conforme a gente estudou aí anteriormente. Vai ser 240 h de t menos 5. Acabou. A função h definida no exercício 57 pode também ser usada para definir uma função rampa y igual a CTH de t, que representa o crescimento gradual na voltagem ou corrente no circuito. No item A, esboce o gráfico da função rampa y igual a t vezes h de t. Vamos lá. Então, é esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, y igual a TH de t. Bom, o que vai ser TH de t? Como eu faço para obter essa função? Basta pegar essa função h aqui, ó, e multiplicar por t. Então, essa função y vai ser a seguinte. 0 vezes t dá 0, continua dando 0, se t é menor do que 0. T vezes 1 vai ser t, se o t for maior ou igual a 0. Pronto. Como é que eu obtenho mesmo essa função y? Eu venho aqui na função h e multiplico essa função h aqui, né, por t. 0 vezes t continua 0 e 1 vezes t dá t. Pronto. Agora eu vou construir o gráfico dessa função. Vamos lá. Aqui e aqui. Algo mais ou menos assim. Aqui t, aqui está o y, né? A função y. Então, ela vai valer 0 se t for menor do que 0. Então, continua aqui, ó. Coincide com o eixo x. E deixa a bolinha aberta. E ela vai ser t se t for maior do que 0. A função t é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? É a bissetriz dos quadrantes. Estou pensando na função assim, f de t igual a t. F de t igual a t. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, fica algo mais ou menos assim, ó. Aqui. Pronto. Essa é a função y igual a TH de t. Item B. Esboce o gráfico da voltagem V de t no circuito se uma chave for ligada no instante t igual a 0 e a voltagem crescer gradualmente até 120 volts em um intervalo de 60 segundos. Escreva uma fórmula para V de t em termos de H de t para t menor ou igual a 0. Então tá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. É um gráfico parecido com esse, né? Que a gente vai esboçar aqui, né? Vamos ver. Então, vamos botar aqui, né? Aqui e aqui. Aqui o T, aqui o V de T. Então, a chave foi ligada no instante T igual a 0, né? Então, até o 0 aqui continua coincidindo com o eixo X. Tá? E aqui a gente fecha a bolinha, né? Aqui fechou a bolinha. Bom, depois há um crescimento da voltagem, até 120 volts em um intervalo de 60 segundos. 60 segundos. Aqui, ó. Aqui está os 60 segundos, aqui está os 120 volts. 120 volts. Pronto. Esse é o gráfico considerado. Qual é a expressão dessa função, pessoal? Quem vai ser o V de t aqui? Ó? O V de t vai ser igual a quem? A 0 se o t for menor do que 0, né? Essa parte aqui, né? E a outra parte? Como é que a gente faz? Para a outra parte a gente faz assim, ó. A gente observa que essa reta aqui, olha, que essa reta, como ela passa pela origem, ela é do tipo f de t igual a vezes t, porque ela passa pela origem e é uma reta, né? Toda reta que passa pela origem tem esse formato. Bom, então basta a gente determinar esse parâmetro a, né? Esse parâmetro a aqui
a gente pode determinar da seguinte forma. O que significa esse pontinho aqui, ó, de coordenadas 60 e 120? Significa que quando o t for 60, o f de t vai ser 120. Então você faz assim, ó, o f de t vai ser 120 quando o t for 60. Aí você passa o 60 dividindo, quem vai dar o a aqui? Ó, 120 dividido por 60. Aí você acha o a igual a 2, né? O a igual a 2. A igual a 2. Então, a nossa função f de t aqui vai ser 2t. Então, se volta para cá, a função v de t vai ser 2t. Se acontecer o quê? Se o t for maior ou igual a zero. Aí, que beleza. Então, essa é a função desse gráfico. Bom, além disso, o problema está pedindo para a gente relacionar essa função v com a função h. Então, acho que não é difícil. O v de t vai ser o quê? Vai ser 2t vezes a função h. Vezes a função h. Logicamente, aqui o t menor ou igual a 60. O item C, esboça o gráfico da voltagem V de t em um circuito se em t igual a 7 segundos for ligada uma chave e a voltagem crescer gradualmente até 100 volts em um período de 25 segundos. Escreva uma forma para V de t em termos de H de t para t menor ou igual a 32. Então vamos lá. Desenhar esse gráfico aí, né? Agora é o item C. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui. Bom, então no tempo t igual a 7 foi ligada uma chave, né? Então até o tempo t igual a 7, a função vai ser constante igual a zero. Aqui, ó. A partir desse momento, a voltagem cresce gradualmente em um intervalo de 25 segundos até 100 volts, né? Então ela vai crescer aqui, ó, vai ficar algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim, tá? Aí eu vou colocar esse 7 para cá. Muito bem. No intervalo de 25 segundos. Então aqui é 7 mais 25, aqui vai ser 32. E aqui em cima vai ser o 100, né? Então, ó, pronto. Aqui. E aqui. Aqui está o 100. Vamos lá. Então, o V de t vai ser igual aqui, ó. Vai ser 0 se o t for menor que 0. Menor que 7. Menor do que 7, né? Até t menor que 7, a voltagem vale 0. Exatamente no tempo t igual a 7 foi aplicada uma voltagem, foi crescendo gradualmente até 100 volts no intervalo de 25 segundos. O que a gente vai fazer agora é escrever essa função aqui, né? Essa função aqui. Vamos pensar em deslocamentos aqui? Olha só. Vamos pensar nesse gráfico aqui, pessoal. Aqui está o 0, aqui está o 25 e aqui está o 100. O 100. Bom, e vamos pensar nesse gráfico aqui. Tá? Quem é esse gráfico? Esse gráfico, conforme a gente fez no item anterior, ele é do tipo f de t igual a a vezes t. A vezes t. Muito bem. Então, significa que o f de t vai ser 100 quando t for 25. Então, 100 é igual a vezes 25. Significa, então, que o a vale 4. Logo, o f de t aqui vai ser, o f de t vai ser o quê? 4t. Mas observe que a gente obteve essa parte do gráfico deslocando esse gráfico aqui 7 unidades para a direita. Então eu vou subtrair aqui da variável 7. Olha aí que beleza, hein? Então aqui vai ficar 4, que multiplica t menos 7. Se acontecer o quê? Se o t for maior ou igual a 7. Pronto, essa é a expressão v de t nesse caso. Agora, se você não quiser pensar em deslocamento, você pode montar uma função do tipo ax mais b, com f de 7 igual a 0 e o f de 32 igual a 100. Vai dar a mesma, você vai chegar na mesma continha aqui, sem problema nenhum. Tá? Bom, qual vai ser a relação entre o v de t e o h de t? Ó, o v de t vai ser igual a quem? A 4
que multiplica t menos 7 vezes o h de t menos 7. A função h também tem que ser deslocada, tá? Se o t for menor ou igual a 32. Acabou.